Muito bem, meus amores, estamos de volta na nossa aula de hoje de ciências, falando aqui sobre astronomia e cultura. A gente está aqui, inclusive, né? Eu prometi para vocês que nesse retorno a gente vai fazer aqui uma brincadeira, que nem é brincadeira, não. A gente vai fazer um mapa astral ao vivo para vocês verem, a partir de um site bem interessante chamado Personare. Joga Personare lá no Google que você consegue acessar e fazer seu mapinha. Então, já que a gente está falando de astronomia, né? Por que não falarmos em astrologia também? Falamos de astrologia porque a astrologia, apesar de não ser considerada uma ciência, ela também, né, faz parte da nossa cultura. A gente vê muito horóscopo, a gente vai saber as previsões. Muita gente se liga muito nisso, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Assim, não acredito nisso aí não, isso é só conversa fiada. Mas é interessante porque na hora que a gente faz um mapinha, na hora que a gente vê o que é que tem lá descrevendo as características de cada signo, e o mapa não é só o signo, né? Tem a ver com a hora, com o lugar que você nasceu. Então, você vai vendo que é interessante, porque tem algumas coisas que dão, né? Que são características bem legais e que podem ter uma certa coincidência aí com o seu jeitinho de ser, né? Então, a gente conversa sobre isso, brincando um pouco também. E, retornando aqui para a nossa aula, eu vou pedir que o Elcimar já abra o nosso mapinha, né? Nosso mapa astral que a gente fez aqui, ó, do Ismael, nosso intérprete de Libras, que está nos acompanhando hoje, inclusive pela primeira vez, né? Estreando aqui na nossa aula de ciências. A gente vai aproveitar para dar as boas-vindas para ele, não é isso? Então, olha só. O site é aqui o Personare, olha só como é que se escreve, né? Tá aqui em cima, Personare. Nós entramos na continha que a Andresa tem, nossa outra intérprete que acompanha nossas aulas e auxilia a gente tanto. E aí a gente fez aqui, ó, o mapa do Ismael. Depois, Ismael, tu pede para a Andresa ter o mapa. Então, olha só, Ismael Menezes dos Santos, ele nasceu no dia 15 de novembro de 1987. Ele nasceu 11 horas, né, em Salvador, na Bahia, tá bom? Então, tá aqui, ó, capítulos, tem aqui vários, olha como é interessante, o mapa astral. Nesse dia, exatamente nessa hora, como estavam os astros, né, no céu, no cosmo, é muito interessante. O planeta, o signo dele, tem o Sol em Escorpião, a Lua dele é em Virgem, e aí cada planeta estava alinhado com um determinado signo, né, que inclusive cada signo vai ter sua constelação aqui. Né? Então, eu observo que Ismael tem muito escorpião e muito sagitário no mapa, né? Então, a gente vê aqui, ele é escorpião com ascendente em aquário, né? Então, tem várias outras informações. Cada influência aqui da Lua, do planeta Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, todos esses aqui vão ter uma influência na personalidade, né, do Ismael. Bora curiar, porque a gente quer saber da vida dele. Esse é o nosso fofocalizando da aula de hoje. Sua identidade, né? O revolucionário. De acordo com seu horário de nascimento, Ismael, seu signo ascendente era aquário, que se junta ao Sol em Escorpião, traduzindo a natureza rebelde. Gente, estou passada, quero ler mais. Que horror, conta mais. Dotada de um grande poder transformador que não deixa pedra sobre pedra intacta, tendo uma alma naturalmente orientada para varrer as hipocrisias e mudar aquilo que precisa ser mudado. Ismael, já quero ser sua amiga. Eu amei. Né? Que massa! Então, é interessante demais. E aí, gente, a gente não vai conseguir, claro, ler tudo, mas a gente vê aqui, né? Fala um pouco sobre o signo, né? Tanto Aquário quanto Escorpião são signos que estão sempre descontentes,
perdendo a oportunidade de viver a vida com mais estabilidade. É sempre caçando para a cabeça. Isso aí eu posso dizer que eu também sou escorpiana, né? Então aqui, ó, a gente não vai ler tudo, até para não, né? Não fazer um exposed aqui do Ismael, pelo amor de Deus, Andresa. E aí você vai vendo, ó, o que tem a ver? O que é essa lua, professora? É o seu emocional. O emocional tá lá em que deixa eu ver aqui, em que signo? Virgem. Então, a vida afetiva é Vênus, o intelecto se refere a Mercúrio. Vamos ver o intelecto, olha só. A força interior, Marte. Então, cada planeta se relaciona a um aspecto da personalidade da pessoa, né? Então, a gente vê tudo isso aqui e aí é muito interessante, né? Quando a gente vê esse mapinha astral. Então, quem tiver curiosidade, tá bom? Faça o seu mapinha astral. É um site que tem a condição de fazer gratuito, tá bom? Não é completo, mas já dá para ver bastante coisa. E tem a versão paga também, né? Então, é bem legal quando a gente consegue observar, né? A gente vai aprofundando um pouco, até isso tem relação um pouco, né? Também com o autoconhecimento, já que são as primeiras, acho que as primeiras vezes que a gente tem contato, assim, com alguma forma de compreender melhor nossa personalidade, né? Desde criança a gente conhece essa história dos signos, tá bom? E aí, claro, acredita quem quer, faz quem quer, mas tá aí essa brincadeira para a gente começar aqui esse nosso segundo momento, mostrando também um pouco de astrologia, que faz parte da nossa cultura. Beleza? Então, Alcimar, podemos retornar aqui aos nossos slides, bebê, porque eu quero mostrar para vocês também um software. Sabe o que é um software? Um programa de computador, como dizia meu filho, não era computador, não era computador. Esses programas, né, de computadores, eles têm um que é bem interessante, que foi desenvolvido, se eu não me engano, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente consegue ter as percepções do céu. Céu diurno, céu noturno, né? Isso aqui você pode acessar pelo computador, no software. É assim que escreve software? Ou é com um A no final? Software, né? Vamos colocar assim, ó. Programa. É um programa de computador. Que negócio está escrevendo em inglês? Olha aqui. É que nem eu me disse assim. Pai, vamos visitar a vovó sexta. Manda um bilhete aí para ela. Ele, como é que escreve sexta? Ele, não, bora no sábado. Era mais fácil escrever, né? Ah, obrigada. Programa de computador. Computador. Ou um software. Aprendi com o Elcimar, reaprendi a escrever software, né? Obrigada, querido. E aí ele também tem o aplicativo para celular. Então você pode pegar aqui, ó, pelo QR Code, esse aqui, ó. Aponta a câmera do celular ou coloca Stellarium no Google, que você vai ser direcionado. E aí ele é realmente um simulador, ele funciona como um planetário, né? E a gente vai já falar sobre planetários, que a gente tem um bem massa, bem pertinho de nós aqui no Ceará, tá bom? Então, você consegue ver aí o céu diurno, o céu noturno, o crepúsculo, né? E tudo que acontece sendo simulado por esse programa de computador. É muito massa. Então, olha só, a gente volta, né, à compreensão de algumas constelações, aqueles conjuntos, né, de estrelas que nós temos o hábito de observar. E aí a gente relembra, né, que dentro de cada uma das cosmovisões, a gente vai ter povos que observam conjuntos de estrelas, tá, com formatos, significados diferentes. Então, para que servia observar as estrelas? Gente, as estrelas, elas são observadas desde sempre e até para se localizar no espaço elas servem, né? Quem nunca ouviu falar de uma constelação chamada de Cruzeiro do Sul,
né? Que você vê assim as estrelinhas dispostas, que se você ligar os pontinhos, ela forma uma cruz, né? E ela está localizada sinalizando mesmo para nós que estamos aqui, onde é que fica a parte sul, né? Dessa, a gente se localiza um pouco melhor. Tá certo? Então, todos os povos do mundo inteiro observam as estrelas, né? Para os guaranis existem, né? A gente viu na aula passada de uma forma mais aprofundada, existem várias constelações com nomes diferentes. A gente viu inclusive o caminho da Anta, né? O caminho da Anta que se refere aí à própria Via Láctea, né? Que quando a gente na cidade quase não consegue visualizar as estrelas porque as luzes da cidade ofuscam um pouco essa nossa visualização. Mas no campo, né, é bem mais interessante. Então a gente observa muita coisa no céu. Então aqui a gente mostra, né, para os guaranis uma constelação importante, tá bom? Vista, né, no mundo todo, mas que a observação feita pelos guaranis é completamente diferente do que é feito no restante do mundo, né? O povo maia, vocês lembram que a gente falou desses povos indígenas da América do Sul, que tinha a constelação da Lhama Negra, né? Tem uma constelação bem interessante que mostram, né, grupos de estrelas observadas por esses povos, e aqui para o povo maia a gente tem aqui essas constelações também. Só para a gente relembrar, os chineses, que inclusive foram um dos povos que influenciaram bastante, né, a astronomia por conta das observações mais adiantadas, né? Eles já tinham uma noção bem interessante da distribuição desses astros no céu, e os chineses também trazem muita contribuição para essa ciência astronomia, né? Astronomias não, né? E aí tem aqui várias constelações vistas, né, observadas pelos chineses. E aí você vai observando que algumas constelações a gente está vendo, ó, desde os guaranis, os maias, né, os chineses, a gente está vendo que é uma mesma paisagem, né, no fundo, mas que a visualização, a observação dos grupamentos de estrelas, das constelações, são bem diferentes entre elas, né? Não existem constelações que são repetidas, então cada povo observa o céu de uma forma diferente, tá? E aí vem os gregos, né? Vocês lembram que o Almagesto, aquele livro, aquela obra que eu falei para vocês, ele vai ser uma das maiores influências, né, para o estudo, para o fundamento da astronomia. E deixa eu fazer aqui uma coisa. E aí os gregos já vêm com uma percepção um pouco maior, né? Mais embasada da matemática, né? Já vem com essa questão da astronomia mesmo de uma forma mais aprofundada. Então, a gente tem, inclusive, muitas das constelações nomeadas, né, pelo povo da cultura grega, tá certo? Então, a astronomia, ela se pauta muito nessas observações dos gregos, dos chineses, né, dos babilônicos, e aí a gente vê que há diferenças entre eles, mas que hoje, né, com o advento das tecnologias de observação dos astros, a própria globalização, faz com que a gente compreenda, né, a nomenclatura para a astronomia que é adotada para essas constelações. Então, é bem legal vocês conhecerem isso aqui. E quem tiver a oportunidade, baixa aquele aplicativo, pede um celular emprestado aí para o pai, para a mãe, não sei se possível, ou até mesmo no próprio, se tiver um laboratório de informática na escola, né, os professores da mediação podem auxiliá-los com esse software que você consegue fazer, visualizar as simulações como um planetário, né, mostrando o céu noturno, o céu diurno e essas constelações para vocês. Tá certo, gente? Então, vamos adiante. Mais um exercício. Olha só. Todas as civilizações, elas conseguem
ver as mesmas estrelas no céu, minha gente, ficou uma sombra aqui, não pode não. Uma sombra que é um gabarito, eu já estou apagando. Já estou apagando porque eu sou dessas. Apagando não, riscando. Então, olha só, todas as civilizações podem ver as mesmas estrelas no céu? Todas interpretavam com as mesmas formas? Explique. Então, para isso, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês respondam e já já eu estou de volta. Valendo! Então, meus amores, a gente conversa a falar, né, sobre essas civilizações. Será que todo mundo via mesmas estrelas no céu? Olhe, podia até ver as mesmas estrelas. Só que a interpretação é que varia, né? Inclusive, essa configuração. Tem até um nome que eu acabei de esquecer. Tem horas que eu estou tentando lembrar o nome que se dá, que nem são constelações, né? Eu acho que são asterismos, se eu não me engano, que são a forma como cada povo vai observar
essas constelações, né? As constelações que cada povo reconhece nos céus. Então, nem todo mundo interpretava da mesma forma, né? A gente já vem conversando sobre isso, e aí eu vou mostrar para vocês aqui a nosso gabarito, né? A maior parte delas sim, né? Então, a maior parte das civilizações podiam ver as mesmas estrelas, mas a interpretação é que era diferente, porque cada uma utilizava elementos de sua cultura para ligar os pontos e formar as imagens no céu. Se eu não me engano, os nomes são asterismos. Né? E existe uma ciência, sabia, pessoal, que estuda justamente a astronomia, mas a astronomia dos povos originários, dos povos tradicionais. O nome dela é etnoastronomia. Ou é etnocosmologia? Será? Eu não sei, vou já confirmar, mas é nesse sentido que a gente fala que por mais que vissem as mesmas estrelas, a forma como eles consideravam a disposição e os desenhos, né, a partir dessas estrelas, como eles agrupavam, como eles ligavam as linhas, né, os pontos que são as estrelas, é que eram diferentes em cada povo. E aí nós temos agora o terceiro quiz. 2 minutos na tela e eu já volto. Valendo!
E então, como é que esses povos antigos registravam a posição das estrelas, hein? Vem comigo. Tô falando de povos antigos. Será se eles postavam nas redes sociais? Acho que não, né? Não. Será se eles compartilhavam os arquivos nas nuvens? Que nuvem, professora? Tipo assim, você jogar naqueles armazenamentos da internet. Minha gente não tinha nem internet aqui, meu povo. Não. Sai fora. Livros ou pinturas e construções de monumentos. Olha, gente, quando a gente está aqui entre a letra C e D, a gente relembra lá o Almagesto, né? Aquele livro que realmente embasou, ele é antigo, mas antes daquele livro, ó, bem antes já existiam os registros, né, da posição das estrelas. Então, como será que ficava registrado essas observações? Em pinturas, construção de monumentos, né? Inclusive, existem, né, monumentos que são, na verdade, alguns tipos de relógios solares ou gnomons, né? Esses gnomos são os relógios solares, né? Esses relógios solares, eles funcionam, né? Tá aqui o Sol, e aí ele vai jogar aqui sua luz. Eu acho que eu já ensinei em outro momento a fazer um gnomo. Tá aqui o Sol, que vai emitir toda a sua luz aqui. E aí esse gnomo, ele vai ser um instrumento, um equipamento que você pode fazer até com um pratinho descartável e um palito de churrasco com um lápis. Você bota ele bem aqui, ó, bem no centro, né? Quando você faz isso, você leva esse pratinho ou um disco de papelão, pode ser, mas você tem que furar ele muito certinho, bem no meio. Quando a luz do sol vem, né, na direção desse palitinho, ela vai fazer uma sombra, né? Ela vai fazer uma sombra. E essa sombra aqui, ó, você tem que marcar. Aqui é a sombra do palito, tá certo? Por exemplo, se eu marquei essa sombra e quando eu vi no meu relógio normal, deixa eu só anotar que isso aqui é a sombra. Então, se eu marquei essa sombra às 9 da manhã, às 9 horas da manhã, né? Quando der 1 hora depois, você bota seu alarmezinho para tocar com 1 hora depois, ou você fica observando. 1 hora depois, aí o Sol vai ter, né? O nosso planetinho vai ter mudado de posição e a sombra vai dar aqui, mais ou menos. Então, esse intervalinho aqui vai ser 10 horas. Estão entendendo? Aí você vai observando a posição da sombra desse palito que você botou. É bem facinho de fazer. Hoje a gente faz um gnomo caseiro, um relógio solar. É bem massa. Mas, antigamente, né, os povos, inclusive os incas, eles têm vários, né, tem monumentos que serviam para marcar horas, tá certo? Relógios solares, né, gnomos, tá bom? E aí, a partir disso, a gente tem essa arqueoastronomia, né? Essa observação, tá certo? Dos astros e a construção de várias e várias e várias ferramentas, estruturas, monumentos que vão auxiliar, né, nessa observação dos astros. E não é observar por observar, não é só ficar lá bisbilhotando, mas é trazer uma serventia para aquele povo, né, a partir dessa observação. Observar a posição, né, do Sol, na verdade da Terra, né, mas quando a gente está vendo daqui, parece que é o Sol quem vai se movimentando. Então, tem o nascer e o pôr do Sol. Então, o gnomo, ele vai marcar, né, como está representado aqui, esse gnomo, ele vai marcar a hora, né, que é quanto tempo que se passou nesse intervalo de tempo. Observar o dia, a noite, observar outros fenômenos, como os eclipses, enfim.
Tudo isso faz parte dessa astronomia, mas que veio muito antes dela ser conhecida como ciência. A ciência, a astronomia, ela é muito diferente dos registros, né, das evidências que são encontradas nas mais diferentes observações em todos os lugares do mundo, mostrando, né, essa prática de trazer as observações para a vida cotidiana daqueles povos desde a antiguidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver essa história de Germano Bruno Afonso, que descobriu uma rosa dos ventos dos Guaranis, né, no Paraná. Então, olha só, os Guaranis, que é uma etnia indígena, né, os Guaranis têm uma rosa dos ventos. Uma informação que li sobre a gênese Guarani era de que no céu existiam palmeiras azuis, representando os 4 deuses, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e suas 4 esposas, que são os pontos colaterais, nordeste, né? O noroeste, o sudeste e o sudoeste, formando uma rosa dos ventos. Os guaranis dizem que tudo que existe no céu existe também na terra. Vocês lembram que eu fiz a leitura do povo guarani, né? Da cosmovisão do povo guarani? E a gente viu isso na aula passada, quando eu trouxe os livros, né? Porque a terra nada mais é do que um reflexo do céu. Aí começamos a procurar algum vestígio concreto disso. Até que um dia, no Paraná, né, nessa região do nosso país, em Itapejara do Oeste, na beira do rio Chopin, né, encontramos essa rosa dos ventos. Encontramos um círculo de palmeiras. Olha só como é interessante esse tipo de estudo, né? Eles encontraram um círculo de palmeiras. Colocamos o teodolito no meio do círculo e medimos as direções dessas palmeiras. Colocamos e deu exatamente. Peraí. O resultado, pronto. O resultado é que deu exatamente os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, para quem não sabe, aquela rosa dos ventos, né, é aquele recurso que diz o que é norte, sul, leste, oeste, e aqui ele dá os pontos colaterais, né, nordeste, sudeste, né, sudoeste. A gente vê que essa rosa dos ventos, ela já era feita pelos indígenas guaranis. Então, eles observaram esse círculo de palmeiras, ou seja, várias foram plantadas intencionalmente as palmeiras, essas plantas que a gente conhece, como a carnaúba, por exemplo, o buriti, o babaçu, tudo isso aí são exemplos, né, de palmeiras. Deixa eu fazer aqui minha obra de arte, mostrando esse círculo. É curioso, porque dificilmente você vê essas árvores, né, nesse formato assim circular, essa disposição delas assim em círculos, né, mostrando aqui os 4 pontos cardeais. Já pensou, galera? Que descoberta interessante. Então, o que é que os indígenas Guarani utilizavam para dizer o que era norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste? O que é que eles utilizavam para observar a direção? Ora, a rosa dos ventos era feita com uma planta. Eu achei genial. Então, uma rosa dos ventos de palmeiras aqui na Terra.
se a lenda, né? Isso aqui que está sendo colocado no começo do texto, né? Os guaranis têm a rosa dos ventos. Li sobre a Gênese Guarani. Isso aqui a gente viu na aula passada, que é justamente a cosmovisão, né? Dos indígenas. Uma parte, né? Não é tudo. A cosmovisão é uma riqueza de saberes, de compreensão de mundo que tem cada povo, né? Então, isso faz parte da cosmovisão guarani. Então, se eles dizem que no céu tem essas palmeiras azuis que representam os 4 deuses, na terra tinha que ter também, e foi feita por eles isso aí. Muito massa. Curioso notar que a palavra Itapejara não significa nada em Guarani. No entanto, originalmente essa região, né, ela se chamava Tapejara, que significa o caminho do Senhor. E certamente uma rosa dos ventos é um excelente guia. Ok? Entenderam? Como é que é interessante, né? Como o estudo dessa astronomia voltada, né, para esses povos trazem informações interessantes. Lendo esse texto, como é que a gente pode relacionar com tudo que a gente aprendeu até agora, né? Então, de acordo com a leitura desse texto, né, comente a importância. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Com a leitura do texto, né? Comente a importância de conhecer os saberes dos povos indígenas do Brasil. A partir da leitura desse texto e com tudo que já observamos na aula de hoje e da semana passada. 3 minutos na tela para vocês fazerem essas anotações, inclusive essa anotação dessa atividade, ok? Tem aqui uma atividade para vocês fazerem. 3 minutos na tela e eu já volto. Valendo!
Muito bem, gente. Então a gente comenta, né, essa importância de se conhecer esses saberes dos nossos povos indígenas, dos povos do nosso Brasil, tá? Porque a gente observa o tanto de sabedoria, de conhecimento, de informação, né, que essas pessoas também trazem nas suas culturas. E a gente começa a se apropriar também desses saberes, né, como coisas da gente, coisas nossas. Enfim, a gente vai conversando sobre isso durante todo o ano, tá bom? Sempre que temos oportunidade. E aí trazemos um exercício aqui para vocês. Olha só, como chama-se a ciência dentro da astronomia que estuda, né, a visão e representação astronômica dos povos antigos. Qual é o nome dessa ciência? É a fenomenologia? É a paleontologia? É a arqueoastronomia? Ou é a astrologia? Essa está bem simples, que foi justamente sobre ela que falamos ali no exemplo, né, do professor que trouxe. Não, isso aqui está errado, esse gabarito, ele pode ter desconfigurado quando a gente trouxe os nossos slides. Não é a astrologia, é a arqueoastronomia. Tá bom? Não é a letra D, não. Correto. É a letra C. E foi um erro. Tá bom, gente? Não é a astrologia. Tá bom? Essa visão, a representação astronômica dos povos antigos, ela é dada a partir da compreensão da arqueoastronomia, que é justamente isso que a gente viu nesse exemplo, que está todo riscadinho aqui nesses exemplos, tá certo? Dessas imagens. Ok? Então, esqueçam que esse gabarito é letra D, é pelo que está marcado, mas eu coloquei ali o correto. Gabarito, letra C de corretinho. Arqueoastronomia, assim fica mais compreensível, né? Então, vamos aqui adiante. Quero contar um babado fortíssimo para vocês. Lembra que aqui a gente está falando, né, de fenômenos que acontecem nos nossos céus, né, que fazem parte, inclusive, desse estudo da astronomia. E foi muito massa que uma vez eu visitei uma cidade aqui perto, né, de Teresina, no Ceará, nosso estado vizinho aqui, que se chama Sobral. Gente, pense numa cidade massa, eu adoro Sobral. Então, olha só, vocês já ouviram falar desse grande cientista aqui, Albert Einstein? Ele é aquele cientista que tem lá aquela foto bem famosa, né? Com os seus cabelinhos para cima, né? Ele tem o cabelo bem arrepiado e ele tem a foto mais famosa porque ele está, ó, dando a linguinha na imagem. Albert Einstein, né? Meu Deus, que desenho foi esse aí que eu fiz? Isso é meu Albert Einstein. Se virem, isso também é arte, sim. Então, olha só. Albert Einstein, ele é um físico importantíssimo que pensou, estudou e propôs uma teoria muito importante que é conhecida como a teoria da relatividade. Quer dizer que esse monte de cálculo, né? Então, ela traduzida por essa fórmula E é igual a mc ao quadrado. Essa é a fórmula que representa a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. A gente pode não compreender muito bem agora, mas essa teoria revolucionou bastante coisa no estudo da física. Então, o que é que o Ceará, minha gente, bem aqui no Brasil, uma cidade chamada Sobral, tem a ver com a teoria da relatividade, né? Presta atenção nessa história, porque para comprovar essa teoria, Albert Einstein e sua equipe precisava observar um fenômeno que é um eclipse. Na ocasião, eles viram quando ia acontecer o determinado eclipse e os pontos exatos no planeta onde eles poderiam perceber e
comprovar a teoria da relatividade. Então, vem comigo. No dia 14 de março de 1879, nasce em Ulm, né, no sul da Alemanha, Albert Einstein. No ano de 1905, Einstein publica pela primeira vez a teoria da relatividade restrita, o que descreve o movimento para referenciais inerciais. Inércia é uma lei da física que tem relação com você estar dentro de um ônibus e o motorista dá uma freada e seu corpo ir para frente. Filma aí a encenação, mostra a encenação dramática da professora. Estou eu aqui na janela do ônibus, pegando meu vento, olhando aqui a paisagem, tá? E aí o motorista, do nada, na hora que eu estou reparando aqui no que está acontecendo do lado de fora do ônibus, o motorista freia e o nosso corpo vai lá para frente. Olha que drama aí o da professora. Palmas. And the Oscars goes to Amanda Soares. E o Oscar vai para ela, a professora de ciência. Então, quando você está em movimento, você está paradinho aqui, ó, olhando para o lado, mas o ônibus está te levando, né, se movimentando. O que é a inércia? É a teoria que diz que quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, se o ônibus está indo me levando, eu estou parada aqui sentada, mas se ele frear, é uma freada brusca, meu corpo vai para frente, porque o meu corpo é o objeto que tende a permanecer em movimento. Então, traduzindo aqui o que é essa inércia, que também foi uma proposta, né, dentro dos estudos de Albert Einstein. No ano, pois muito que bem, vamos voltar para a conversa aqui para a história. No ano de 1915, generaliza a teoria da relatividade restrita e reescreve a teoria da gravitação, da gravidade lá, do Isaac Newton, que era um físico que existiu antes, bem antes de Einstein. Então, ele deu uma revisada no que Newton já tinha proposto. Então, o que é interessante na ciência? É que vão surgindo tecnologias, novas observações, e aí as novas descobertas vão complementando os estudos que vieram antes, né? Então, Einstein, ele propôs a teoria da relatividade geral a partir de tudo isso aqui, tá? Ele generaliza essas teorias que já existiam, revê, revisa, reescreve e mais, ele ainda prova. Então, olha só, na relatividade geral, os fenômenos que ocorriam em razão da força da gravidade passam a ser compreendidos de outra maneira, na qual estes ocorrem devido a esse movimento inercial no espaço curvo. No ano de 1919, mais precisamente no dia 29 de maio, alguns cientistas ingleses... Eita, professora, preto não, mulher, senão vai apagar tudo. Alguns cientistas ingleses, em busca de comprovar a teoria da relatividade geral, estavam querendo comprovar a teoria. Para comprovar a teoria tem que ter muita observação e muito experimento, né? Eles vão se alojar na cidade de Sobral, no estado do Ceará, Brasil, né? E isso era uma parte da equipe. A outra parte da equipe estava na ilha de Príncipe, na África, motivados por verificar se, de fato, a luz provinda de uma estrela, no caso o Sol, né? A luz vinda de uma estrela, ao passar nas proximidades do Sol. Não era vindo do Sol, era outra luz de outra estrela. Ao passar nas proximidades do Sol, se ela sofreria um desvio em virtude da curvatura que esse corpo celeste massivo causa no espaço e no tempo. Então, o formato, o tamanho e a curva do Sol pode desviar, né? Ela desvia quando ela está vindo. Então, quer dizer, se eu tenho aqui a Terra e eu tenho bem aqui outra estrela, ela também emite luz. Então, o que é que eles queriam dizer? Que essa luz, ela pode ser percebida, né? Que ela poderia viajar em linha reta até a observação, né? No nosso planeta. Deixa eu botar ela aqui, ó.
Então, como ela vinha em linha reta, essa luz, mas a proximidade do Sol, né, a próprio tamanho, faz com que essa luz sofra uma curvatura. Enfim, o que é interessante dessa história toda é o que ficou para a gente, né, aqui no Nordeste. Olha só o que é essa bolota aqui, professora. Então, isso aqui, minha gente, lá em Sobral tem uma praça que é meio que um parque, né? E nesse parque tem uma igreja, tem isso aqui, ó, o Planetário de Sobral. Você entra e você consegue assistir representações visuais, né? Vídeos, você assiste lá as representações, as simulações dos astros no céu. E é muito incrível participar das apresentações, né, que acontecem dentro do planetário. É uma experiência incrível. E ele foi pensado, né, esse planetário, nessa praça, além do planetário, tem o Museu do Eclipse. Por quê? Porque Einstein mandou sua equipe para Sobral justamente no momento, né, que estava acontecendo. E aí ele vem e essa teoria da relatividade geral é comprovada experimentalmente na cidade, porque na Ilha do Príncipe, lá na África, não foi possível porque o céu estava nublado. Tá vendo como é que se faz ciência? Tinha um num ponto, outro em outro. Um dos dois tinha que dar para ver, né? Que se encontrava no dia. Apesar de o físico célebre Albert Einstein não ter vindo ao Brasil nessa época, sua teoria foi comprovada na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Adoro, olha aí, no nosso Nordeste. Então, você pode ler um pouco mais sobre isso, né? Na matéria da Brasil Escola, eu tirei todo esse texto de lá, tá? Então, você entra nesse link aqui, tá bom? E você conhece essa história de uma forma mais aprofundada, tá bom? Então, a gente vê aqui, essa praça que eu falei lá em Sobral, que é uma cidade maravilhosa, tem aqui, ó, o Museu do Eclipse, né? Isso aqui tudo é o Museu do Eclipse, e aqui logo ao lado é o Planetário de Sobral. Dá para visitar, inclusive é um passeio super bacana, tá bom? Então vocês podem visualizar, né, essas informações, se possível um dia na vida, se puderem visitar, né, o planetário e puderem visitar o Museu do Eclipse, lá eles vão contar essa história. Então, assim, meus amores, a gente finaliza a aula de hoje, né? Esse contexto todo que a gente já vem estudando acerca da astronomia e cultura, tá bom? A gente fez aqui várias coisas, um paralelo muito importante, muito interessante acerca de como os diferentes povos ao redor de todo o nosso planeta conseguiam observar, conseguiam e conseguem, né? Como é esse céu, como a observação traz coisas diferentes dependendo de cada uma das culturas, né? Então, isso vai trazer para a gente a possibilidade da gente abrir a nossa compreensão, inclusive acerca da diversidade cultural que existe no nosso país e no nosso planeta, né? Então, eu vou deixar aqui uma atividade para casa, para que vocês façam e comentem com a gente na nossa próxima aula. Então, vocês vão perguntar as pessoas da sua família. Pergunte, faça uma entrevista, uma pequena pesquisa, né? A familiares sobre quais constelações
Olha só, a gente vai deixar essa atividade para que vocês façam. A gente ainda conversa sobre isso, né? Pergunte aos seus familiares sobre quais constelações eles ou elas, né, conhecem. Fala, mãe, vó, vô, pai, qualquer pessoa, tio, vizinhos, pode ser também, né? Você vai pedir que eles indiquem para vocês no céu quais constelações eles conhecem. Se conhecerem alguma, pode anotar do jeito que eles sabem, né? Por exemplo, eu falei muito aqui das Três Marias, né? Qual é aquela ali? Como é que o senhor conhece? O Cruzeiro do Sul, muita gente conhece. Então, perguntem o que é que esses seus familiares conhecem das estrelas, né? E como eles aprenderam isso? Quem disse para eles? Que nome era aquele? Por que é Três Marias? Quem foi que lhe falou? Quem foi que lhe ensinou? Né? Que ali era o Cruzeiro do Sul, que ali eram as Três Marias. O senhor conhece mais alguma? Né? Quem lhe ensinou, quem lhe disse, onde você aprendeu. Então, é um momento aí de matar a curiosidade da gente para saber de onde vêm esses conhecimentos acerca deste cosmo, né? Desse céu acima de nós. E que quando a gente pensa bem, nós ainda vamos conversar sobre essa temática, mas agora com outras abordagens, nós vamos ver que nós, inclusive, somos feitos das mesmas coisas que compõem o cosmos: matéria, energia, espaço e tempo. Tá certo? Espero que tenham curtido esse momento. A gente se encontra na terça que vem. Um ótimo feriado a todos, uma ótima semana. Até lá e ó, tchau, tchau!